apresentou, né? Quem não me conhece, eu sou o Ronaldo Xavier, hoje estou na posição de presidente da Forluz, isso já tem um ano, vai fazer exatamente um ano, né? Tomei posse em agosto do ano passado, e desde então, entre vários temas que a gente tem trabalhado na Fundação, um deles e dos mais importantes são as alterações que já foram aprovadas também há mais de um ano, estudadas e discutidas até há mais tempo que isso, e finalmente a gente teve a aprovação da Previc para poder implementar todas essas alterações do Plano B. Né? Semana passada a gente apresentou na sede da CEMIG, mas com foco para os participantes ativos, né, para os empregados da CEMIG principalmente, e hoje a Regiane vai trazer para vocês aqui o mesmo regulamento, mas agora com foco para os assistidos. A gente conseguiu passar bem rápido na semana passada e foi bom que a gente acabou usando o resto do espaço para tirar dúvidas diversas. Nós estamos com a equipe aqui, né, além da comunicação, a turma da Regiane está toda aqui. Quer dizer, não tem jeito de não ter resposta, só se não tiver mesmo, não existir a resposta ou a gente tiver alguma coisa ainda em discussão, tá? Mas a gente espera que todas as dúvidas sejam esclarecidas. A Cláudia está aqui também, todos conhecem, né? A Cláudia é a nova DRT. Nova? Eu não posso falar isso. Mas, enfim, tá também para nos dar suporte aqui de todo esclarecimento. Eu só trouxe um slide, tá, pessoal, de um tema que a gente tem chamado muita atenção para todos os participantes, que é da comunicação. Nós temos feito um esforço, assim, sem medidas, né, Sinara, para poder chegar até o nosso participante. Reparem os números só do primeiro semestre de 22. Tá? No Instagram nós fizemos 115 postagens, Facebook 150, 6 vídeos no YouTube, 89 matérias no nosso portal, 26 matérias só no hot site do Previver Melhor, 4 eventos online, 7 edições do newsletter, 2 jornais, né, do impresso e tem o virtual, e 3 podcasts. Quer dizer, além do relatório anual e do evento do Presta Contas. O evento do Presta Contas, o que eu gosto mais de usar como exemplo, nós tivemos 130 e poucos acessos no Presta Contas. Reparem, 22.800 participantes, quase 60 mil vidas, e na hora que a gente vai dar a informação de como foi o desempenho daquele ano todo, né, que agora foi o Presta Contas com referência ao ano de 2021, tivemos 130, e eu vou tirar 30 aí, ou até um pouquinho mais, que são os nossos próprios empregados da Forluz. Quer dizer, nós não tivemos nem 100 pessoas, né, com prioridade para poder entender ali como é que foi o desempenho, tirar dúvidas, né, que a gente também abre um espaço grande para tirar, não ficou nenhuma resposta, né, não ficou nenhuma pergunta sem resposta. Então, eu estou usando, né, esse espaço aqui para reforçar isso. Que se vocês tiverem, né, alguma outra sugestão de acesso, né, outra sugestão de instrumento para a gente poder chegar até o participante com toda a informação necessária, nós estamos absolutamente abertos a isso. Né? Podem procurar o pessoal da comunicação, Sinara, DRT, o Fale com o Presidente, temos os outros Fale com cada diretor. Tá? Então, é uma preocupação muito grande de vocês receberem a informação diretamente da gente, né, sem filtros, sem tendência, sem nenhum tipo de indicação, né? Então, sim, a informação bem neutra para que todas as decisões que vocês tenham que tomar possam ser embasadas com a melhor informação possível, né? A informação mais ampla possível. Tá? Então, só esse que era meu reforço. Eu volto aqui conforme a gente tiver as necessidades e as dúvidas e passo a palavra para a Regiane. Então, Regiane, fica à vontade. Para quem não conhece, a Regiane é a nossa gerente de atuária e seguridade. Nunca se viu. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou a Regiane e agora a gente vai ter uma conversa sobre as alterações no regulamento do Plano B em virtude da aprovação pela Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar,
que aconteceu no dia 17 de agosto. Primeira novidade, né, a primeira grande mudança é a alteração do perfil de investimento. Até então, os aposentados pelo benefício financeiro, o cotas ou a parcela cotas da renda conjugada, que é aquela parte de benefício financeiro onde a gente escolhe um percentual do saldo de contas, até então a gente tinha um perfil único de investimentos para quem optava por esse tipo, por essa modalidade de benefício, por essa modalidade de recebimento. Agora, a partir do dia 18 de agosto, a Forluz abriu a janela para alteração desses perfis de investimento, da mesma forma, né, análogo àqueles perfis que nós tínhamos na ativa. Então, aqui a gente está falando do perfil agressivo, moderado, ultraconservador e conservador. As janelas também serão as mesmas das janelas dos participantes ativos, ou seja, fevereiro, maio, agosto e novembro, a Forluz abre o período de mudança, mas a Forluz só é efetiva, só altera essa mudança, né, o perfil de investimento, realmente nos meses seguintes ao mês da janela, ao mês de opção. É importante que vocês acompanhem, porque como a gente fez essa mudança a partir de agora, para aqueles participantes que optaram pelo benefício financeiro e não fizeram a mudança nessa janela de agosto, que ficou aberta do dia 18 de agosto a 31 de agosto, vocês terão a oportunidade de alterar o perfil novamente, é facultativo, na janela de novembro e assim sucessivamente. Porém, agora em setembro, a Forluz automaticamente colocará todos aqueles que não fizeram a opção no perfil conservador, que é um perfil semelhante, né, análogo àquele perfil que nós tínhamos até então como perfil único. A própria carteira de investimentos ela é muito próxima, muito parecida. Então, quando a gente fizer o fechamento agora, em meados de setembro, se você recebe o benefício de mate temporário em valor variável, ou a parcela financeira, né, a parcela variável da renda conjugada, no seu extrato, você perceberá que o perfil ele vai mudar de benefício concedido para o perfil conservador. Para aqueles que realmente realizaram a mudança do perfil de investimento, tem que estar ali no seu extrato o perfil escolhido por você. Além disso, todas as vezes que a Forluz abre a mudança do perfil, é necessário que o participante preencha o API, que é a análise do perfil de investidor. É um questionário com várias perguntas. Assim que você realiza o preenchimento, esse API, ele indica o perfil recomendado, mas você não é obrigado a escolher aquele perfil. Então, por exemplo, eu preenchi, respondi todas as perguntas e recomendou um perfil moderado para mim. Porém, eu entendo que o contexto não é o contexto econômico, político, não é um contexto favorável, eu quero optar pelo conservador. Então, o fato do API recomendar um perfil não significa que você tenha, né, seja obrigado a escolher aquele mesmo perfil. Porém, somente depois desse preenchimento do questionário é que o portal oferece as demais opções, né, entra na tela mesmo de seleção do perfil de investimento. Para saber histórico de rentabilidade, né, toda essa análise você também consegue visualizar através da área pública do portal. Dentro da parte dos planos, lá nós temos o link de rentabilidades, com essas rentabilidades históricas da Fundação. RCM. Aqui eu vou separar um pouco a conversa entre aqueles participantes que optaram pela modalidade de recebimento da renda vitalícia e depois a gente fala sobre a modalidade do recebimento de renda financeira. Então, para aqueles que optaram pela renda vitalícia, se aconteceu o falecimento, o benefício, né, existe um percentual que foi definido por cada um dos participantes no momento do requerimento. Geralmente, a gente tem ali, a maioria opta, né, escolhe os 75%, então eu vou dar um exemplo com 75%, mas seria ali o percentual escolhido por você no momento do requerimento do benefício vitalício.
Se fosse 75%, ao falecer, 75% é dividido em partes do que você recebe, né? É dividido em partes iguais pelo número de beneficiários. Os beneficiários não são qualquer um, somente aqueles inscritos pelo participante conforme previsto no regulamento do plano. Então, fiquem atentos, porque se o participante não realizar a inscrição, a Forluz ela poderá, no momento que aconteceu o seu falecimento, negar o benefício para o seu grupo familiar, né, para um desses familiares, em virtude da não inscrição. Então, verifiquem, acompanhem o cadastro. É muito importante que o cadastro como um todo, mas principalmente o cadastro de beneficiários, ele esteja atualizado para que a gente consiga atingir a todos os participantes e seus beneficiários. Então, beneficiários vitalícios, para quem optou pela renda vitalícia, são cônjuge, ex-cônjuge, companheiro ou companheira, inclusive do mesmo sexo, filho inválido e os pais. Se acontece um falecimento do participante que recebe o benefício vitalício e ele tem, por exemplo, só a esposa recebe a vida inteira até que perca aquela condição por um falecimento, por exemplo. E aí sim é extinto, nesse exemplo que eu dei, seria extinto o benefício. Os beneficiários temporários são os filhos. Então, quando a gente fala em renda vitalícia, os filhos recebem até 24 anos de idade. A pensão é dividida em partes iguais. Se eu tenho um marido, escolhi o benefício vitalício, tenho um marido e um filho de 20 anos, acontece o meu falecimento, a minha pensão ela vai ser dividida por 2. Quando meu filho completa 24 anos, a parte que ele recebia, que era destinada a ele, não se perde, ela é redividida por quem permaneceu no plano, que seria o meu marido. Somente quando aconteceu o falecimento do meu marido, por ser um beneficiário vitalício, né, nessa opção de renda vitalícia, é que o benefício iria se extinguir. Na renda temporária em valor variável, a forma de pagamento de beneficiários, tanto do benefício quanto para beneficiários, ela é diferente. Então, primeiro, quando você escolhe o benefício financeiro, você define um percentual sobre o seu saldo de contas. A partir daquele momento, o benefício é pago mensalmente. Esse benefício ele é recalculado de forma automática em janeiro de cada ano, com base no saldo do ano anterior. Isso continua da mesma forma. Quando acontece, os beneficiários precisam estar inscritos também, porém a diferença é que os filhos eles podem ser inscritos independente da idade. Quando a gente fala em filhos no benefício vitalício, eles têm a temporariedade, e os filhos no benefício financeiro, ele não tem essa temporariedade. Você consegue realizar a inscrição, mas tem que fazê-lo também. Quando o participante escolhe a renda financeira e acontece o falecimento, o que sobrou de saldo, né, se houver saldo remanescente, o saldo será dividido em partes iguais pelo número de beneficiários e cada beneficiário vai tomar a sua decisão. Essa é uma grande mudança que esse novo regulamento trouxe. Então, antes, o beneficiário ele tinha que continuar recebendo. Se ele optasse, né, pela manutenção do benefício mensal, ele tinha que continuar recebendo a pensão no mesmo percentual que o titular recebia. E não existia o perfil de investimento. Agora, esse beneficiário ele poderá alterar o perfil de investimento, sempre nas mesmas janelas, e poderá escolher o percentual de renda também, assim como acontece com os titulares que optaram, né, com os assistidos que optaram por essa renda financeira. Até o regulamento anterior, a gente não tinha a carência para a mudança desse percentual de benefício mensal, ela era de 12 meses, contados da primeira opção, que seria ali do requerimento do benefício. Passaram-se 12 meses, a qualquer momento que aquele participante quisesse alterar o percentual de benefício mensal, ele poderia fazê-lo. Mas, uma vez feito, teria que aguardar novamente a carência de 12 meses. Agora, nós tivemos uma mudança nessa periodicidade também. Para aumentar o percentual,
existe a carência de 6 meses. Para reduzir esse percentual de benefício entre 0,1, 0,10 e 1%, não existe mais a carência, ela pode ser feita a qualquer momento, sendo que a gestão previdencial ela é por competência, ou seja, se você faz a opção num mês, a Forluz sempre operacionaliza, sempre realiza essa mudança no mês seguinte. Outra mudança foi o percentual inicial. Até o regulamento vigente ali até 16 de agosto, nós iríamos nesse intervalo de 0,2% a 1%. E agora a gente ampliou esse intervalo e, inclusive, formalizamos no regulamento as 2 casas decimais. Então, você pode escolher 0,15%, 0,25% até o 1%, e aí sim, 1% redondo, né? 0,0. Demais pontos que o regulamento trouxe como novidade: a possibilidade dos aportes pelo participante assistido em benefícios financeiros. Aqui tem que ser especificamente na MAT temporária em valor variável. Então, aquele participante que optou pelo cotas, ele pode fazer o aporte sendo uma contribuição de no mínimo R$200 e não existe teto, ela não tem um limite máximo. Então, é o participante quem escolhe, a contribuição é facultativa. As próprias regras, elas são análogas também às regras dos aportes dos ativos. Ou seja, você pode fazer uma vez por mês. A solicitação, ela tem que ser feita até aproximadamente o dia 20 de cada mês, e a Forluz emite um boleto com a data de vencimento do último dia do mesmo mês, né, daquele requerimento. Ah, Rejane, eu fiz o pedido, o boleto chegou para mim, mas eu esqueci, não paguei, não tem problema, né? Como ela é uma contribuição facultativa, você pode solicitar o boleto novamente no outro mês e realizar o pagamento em outro momento. O ideal é realmente acompanhar, monitorar o seu saldo de contas e fazer uma gestão o melhor possível para que você sempre tenha saldo de contas e adeque a sua renda, o seu percentual de benefício para manter o seu poder aquisitivo dentro dessa renda financeira, desse benefício de contas. Já falei, né, eu tinha antecipado a questão da mudança do percentual, mas aqui a gente tem no slide também. E nós trouxemos como uma outra novidade, um adicional desse regulamento, que seria a possibilidade de escolher, sempre em novembro de cada ano, uma parcela adicional, entre aspas, né, uma 13ª parcela. A gente chama lá na Forluz de parcela adicional porque o 13º, ele tem uma característica tributária específica. Aqui não, aqui seria uma parcela adicional mesmo, não entraria naquela situação tributária, né, de tributação exclusiva, não é isso. É realmente uma renda a mais no mês de dezembro, e ela vai ser, a opção será aberta, a janela será aberta em novembro. O participante que escolher receberá em dezembro exatamente o mesmo benefício que recebeu em novembro. Então, a base do benefício vai ser aquela renda paga no mês de novembro, que será duplicada, né, paga como um adicional no mês de dezembro. Ah, Rejane, eu não quis receber essa parcela adicional agora em 2022, mas em 2023 eu quero receber. Então, você tem que esperar o mês de novembro de 2023, na abertura da janela, acompanhar os meios de comunicação do Forluz e exercer a opção. Não, mas eu fiz esse ano de 2022, agora em novembro, vou receber a parcela adicional em 2022, significa que automaticamente em dezembro de 2023 eu também vou receber? Não. A Forluz, como é uma parcela facultativa, a Forluz desenhou da seguinte forma: todo mês de novembro de cada ano abriremos a janela e se você quiser receber todo ano, em novembro tem que exercer a opção. Até porque o seu saldo varia em função disso. Então é importante que você analise exatamente qual é a natureza, a saúde do seu saldo naquele momento,
onde a Forluz abrirá a janela, porque pode ser que você pense, esse ano eu quero uma parcela adicional, mas no próximo ano eu preciso tirar um percentual maior e não entraria na parcela adicional, não vou optar pela parcela adicional, até para não me descapitalizar. É justamente para dar ao participante a oportunidade de ser o gestor do seu próprio saldo e de ter essa flexibilidade no plano. Transformação. Esse regulamento novo, ele trouxe um artigo, que é o artigo 68, e ele trata sobre a transformação da renda vitalícia em renda financeira. Até então, se a gente for pegar o regulamento anterior, nós tínhamos um movimento contrário, que era o movimento daquele participante que optou pela MAT temporária em valor variável, dele em 2 janeiros poder optar pela renda conjugada ou pela renda vitalícia. Esse era o movimento que o antigo regulamento trazia como uma mudança de renda. Esse regulamento, vigente a partir de 17 de agosto, ele trouxe essa novidade. Então, o participante, ele vai poder transformar o participante que recebe hoje benefício vitalício, ele poderá transformar sua renda em renda financeira. Porém, isso não pode ser a qualquer momento. A diretoria executiva da Forluz tem até 6 meses da data de aprovação desse regulamento para definir a janela de abertura dessa transformação. Se a gente for pensar que o regulamento foi aprovado no dia 17 de agosto, 6 meses seria ali até fevereiro. Então, nós estamos trabalhando internamente. Fiquem atentos aos meios de comunicação da Forluz, porque iremos divulgar em breve os novos passos, os próximos passos, para quem tiver interesse nessa modalidade, nessa nova oportunidade do regulamento. Além disso, a diretoria tem até 6 meses para abrir a janela, porém, a janela será de 3 meses para a tomada da decisão. E a Forluz disponibilizará no portal toda a parte de simulação, de acesso, para que vocês tenham tempo hábil para tomar a decisão e consultar o time da Forluz, buscar a Forluz para orientação previdenciária, para que nós possamos também auxiliá-lo em alguma dúvida. Guilherme, a gente vai deixar as perguntas para o final. Desculpa, eu cheguei atrasado. Eu vi. Tudo bem? Tudo bom. Boa tarde. Então, ao final, assim que a gente terminar, eu passo para assinar e ela vai comandar as perguntas. Além disso, no regulamento, nós colocamos uma trava dessa situação de mudança de renda. Essa transformação, como a divulgação da Forluz por essa opção que estava sendo trabalhada no grupo de trabalho, ela aconteceu no meio do ano passado, em julho de 2021, a Forluz ela definiu que todos os participantes que fizeram esse movimento de sair do benefício financeiro e optar pela renda conjugada ou pela renda vitalícia, de que eles não poderão fazer um movimento inverso. Não, Rejane, mas por que uma trava dessa, nesse sentido? Porque a gente tem a gente pode ter mudanças de premissas atuariais de um ano para o outro, de uma variação anual para outra. Então, por exemplo, eu posso ter uma mudança na taxa de juros, eu posso ter uma mudança na tábua de mortalidade, que são premissas demográficas. E aqui, dependendo da informação que o participante aqui ele já tinha, ele poderia, por exemplo, eu sei que a taxa de juros está caindo. Então, agora que eu sei que o regulamento novo vai passar por um processo de aprovação para sair do vitalício e vir para o financeiro, eu irei optar para ir para o vitalício, eu estou em cotas hoje. Eu vou usar isso para ir para o vitalício, esperar essa mudança da taxa de juros e a janela, consequentemente, quando a taxa de juros cai, o passivo, a reserva matemática, ela aumenta e eu poderia usufruir aqui desse benefício se eu não tivesse colocado essa trava, Poderia fazer aqui o que nós chamamos de selecionar o risco.
Então, isso foi para mitigar a antisseleção de risco que houve essa trava pelo regulamento. Além disso, atualmente, vocês conseguem consultar os valores de reserva matemática para quem está na renda vitalícia hoje, através do atendimento da Forluz, lembrando que a definição, a sua decisão dessa janela de transformação, ela não está vinculada a esses valores de reserva de hoje. Ela realmente vai ficar vinculada ao momento da efetivação da transformação e nem ao momento também de quando a gente abrir ali as próprias simulações, porque se houver alguma mudança de premissa, isso pode impactar no próprio valor de reserva. Inclusive, se a gente for olhar para um conceito de reserva matemática, o que é o conceito da reserva matemática? Além de ser mutualista, quando a gente escolhe o benefício vitalício, é mutualista, você não tem reservas individuais, nós temos sim as reservas individualizadas para fins gerenciais. Quando a gente faz esse tipo de estratégia, é utilizada essa base para a estratégia previdencial. Porém, é importante que o participante entenda que a tendência da reserva, a reserva nada mais é do que a obrigação da Forluz com você dentro da sua longevidade, do seu grupo familiar, hoje trazido a valor presente, e essa obrigação, ela teria que se encerrar exatamente no seu último dia de vida e, suponhamos, que seja só você, já não tenha um grupo familiar, ali ela tem que se extinguir, ou seja, o comportamento natural da reserva matemática é cair, porque justamente eu vou pagando o benefício durante o tempo, em algum momento caminhando para um encerramento do benefício com o participante, que o ideal seria que a gente conseguisse descobrir exatamente essa duração para o equilíbrio, O cálculo atuarial, ele busca o equilíbrio, então eu teria que zerar essas contas realmente, e não ter superávit, por exemplo, Não é essa a finalidade do cálculo, a finalidade realmente é a gente chegar no equilíbrio. Assim que essa janela for aberta, fiquem atentos aos meios de comunicação da Forluz. A própria abertura da janela da parcela adicional, que vai acontecer em novembro, a Forluz continuará comunicando com todos os senhores, com todos vocês, a respeito dessas mudanças. Fica um convite para nos visitarem aqui na Forluz, tirarem as dúvidas. Rejane, eu vi que teve uma mudança de regulamento, procurar o time da Sinara do atendimento. Roberta está ali. Roberta, eu vi que teve uma mudança do regulamento, me explica porque eu não entendi muito bem, e vamos fazer essa conversa sempre com a Forluz e ficarmos próximos, Esse é o convite de hoje. Mantenha o cadastro atualizado, é muito importante para a gente que esse cadastro esteja atualizado para a gente conseguir fazer esse contato com os nossos participantes de forma eficiente, de forma cada vez mais próxima. Muito obrigada. Vou passar para a Sinara para conduzir os próximos passos aqui na reunião. A Cláudia vai conversar com vocês um minutinho. Gente, boa tarde a todos. Bom ver vocês, muitos eu não vi há muito tempo. Rejane, volta para mim a telinha, que eu não sei mexer com essa parafernália. A questão lá da opção por renda variável aqui. Eu queria chamar a atenção de vocês, que é uma questão que me preocupa, a gente até conversou lá na diretoria sobre essa opção renda temporária, quando você divide entre os beneficiários, principalmente o pessoal de renda mais baixa, os benefícios mais baixos. O que acontece aqui? Vamos imaginar que o participante receba R$4.000 de renda. Ele tem 4 beneficiários inscritos. A renda vai ser dividida por 4. E cada um dos 4 terá a titularidade daquela renda. Então, ele vai poder sacar, ele vai poder aumentar ou diminuir o benefício de forma individual.
Por que eu chamo a atenção para o pessoal de mais baixa renda? Porque quando você divide uma renda de 4 mil por 4, o benefício passa a ser R$1.000. E existe uma trava na Forluz que benefícios menores do que 625, está em torno de 625, né? Eles não, quando o benefício chega nesse valor, a Forluz pega, é 400 e pouco, é 10% da UPF. Quando o benefício chegar nesse valor de 400 e poucos reais, a Forluz vai pagar à vista a reserva que tem. Ok? Então, assim, benefícios mais baixos, com essa divisão entre os beneficiários, tende ao benefício se extinguir com muita rapidez. Tá? Por que eu alerto para isso? Porque às vezes você vai ter um beneficiário de 30 anos e uma beneficiária de 70. Né? Por conta dessa divisão, a beneficiária que é mais frágil, não está ainda dando conta pela idade de suprir o seu sustento, pode ficar descoberto enquanto a gente está dando benefício para uma pessoa de 30 no auge da sua força laboral. Tá? É fundamental porque a decisão se eu vou deixar para todos ou se eu vou dividir é do participante. Lembrando que no caso de os beneficiários todos vierem a faltar, a reserva que sobra vai para o espólio da família. Tá? Quem recebe renda variável é isso. Então, tomar muito cuidado, principalmente com essa questão da associação do plano de saúde, né? Que você pode correr o risco de deixar pensionistas ou filhos inválidos sem renda para pagar plano de saúde, qualquer que seja ele. Eu espero que continue sendo PSI, vou fazer o possível para que seja. Tá? Então, é um alerta interessante. Uma outra coisa que a Regiane falou sobre reserva matemática. A minha reserva matemática hoje, eu posso ir lá e fazer um cálculo, que é uma simulação não é do meu dinheiro, é do meu direito. Tá? É o valor de hoje de tudo que a Forluz tem que me pagar. Quando houver essa abertura para migração, daqui a 5 meses, eu não sei se essa minha reserva vai ser maior ou menor. Uma coisa que eu aposto para vocês é que ela não será igual. Ela não será igual. Ok? Porque a reserva é uma fotografia de hoje e como ela é o valor presente do compromisso futuro, quanto mais eu caminho, menor é esse meu compromisso futuro. Se a gente pegar 2 pessoas com R$5.000 de benefício, uma com 70 anos e outra com 60, a reserva do companheiro de 70 é muito menor do que a do companheiro de 60, por óbvio. Né? Ele tem uma expectativa de vida menor do que a minha. Tá? Então, essa questão da reserva matemática, eu vejo muito companheirinho, né, Ronaldo, lá na Forluz, confundindo reserva com dinheiro em conta. Reserva não é dinheiro em conta. Reserva é o valor presente do que a Forluz tem que te pagar. O dinheiro que a Forluz tem para fazer isso é uma outra discussão. Mesmo porque o nosso plano A está com déficit e o plano B, a parte vitalícia também. Então, quem for migrar dessa reserva de hoje terá que deduzir parte do déficit. Por isso que eu digo que ela pode ser maior ou menor, mas igual ela certamente não será. Aulinha, tá certa, minha aulinha, né? Obrigada, aprendi com os bons. Obrigada, Regiane. Agora a gente vai passar o microfone para quem quiser fazer pergunta. Raíssa está mais aqui no fundo, fico aqui e a gente vai... Boa tarde. Bom, eu teria 2 perguntas para fazer aqui, relacionadas, uma delas relacionada a aporte e a outra aquele intervalo de 0,10 a 1%.
se eu fizer hoje uma opção dia 6 de setembro de 1%, só começa a pagar em outubro. E outra é o seguinte, sobre o aporte. Pega o microfone. O aporte é o seguinte, vamos imaginar que eu tenha 100 mil reais e eu quero aportar lá no meu capital, tá certo? Aí é o seguinte, ele entra lá 100 mil, mas na hora de eu retirar, eu retiro ele com imposto de renda. Quer dizer, Toda a gravação. é um aporte... É isso mesmo. É porque... É um aporte que assim, você entra com 100 mil livres e aí, na hora que você retirar lá, você está pagando imposto de renda. Não teria que ter uma opção de LCA e LCI para a gente... Você aportou, mas assim, na hora de voltar, você voltar sem imposto de renda. Na verdade, quem tem esse tipo de produto hoje, né, no mercado é só entidade aberta, eles têm o VGBL e a grande diferença entre o PGBL e o VGBL é exatamente isso, você seria tributado somente sobre os rendimentos e não sobre o principal. Já a parte, o plano previdenciário, realmente acontece isso, você faz o aporte, né, e isso acontece para a gente na ativa também, independente se for como aposentado ou como ativo, e ao auferir a renda, o que iria acontecer é que o benefício seria recalculado, então aquele percentual, em função de ter colocado 100 mil a mais, o seu próprio benefício mensal ele vai aumentar, isso já seria positivo, e usufruir do que a Previdência Complementar tem de melhor, que são os juros compostos, né, que é a própria rentabilidade, isso sim seria muito positivo em relação ao aporte, porém, o fato gerador do imposto de renda é a auferir renda. Então, em planos previdenciários, o PGBL de entidade aberta é da mesma forma que é o que se equipara ao que a gente tem aqui na Forrus, que são planos previdenciários. A tributação ela acontece sobre o todo. Você não conseguiria separar dessa forma. Somente se fosse um VGBL, que ele, embora ele seja comercializado por entidade aberta, como previdência, ele não é, né? Ele é um seguro de pessoas, e é justamente o que difere previdência de qualquer outro produto, é essa parte tributária. Então, o que a gente conseguiria no sentido de tributação para o aporte, que a gente está fazendo uma consulta ainda jurídica em relação a isso, mas a gente já fez alguns testes no próprio site da Receita Federal. Você conseguiria abater isso, ajudar naquele percentual de até 12% da base de cálculo, somente por causa do progressivo, porque o regime regressivo, a tributação é exclusiva. E o INSS, ele tem o regime progressivo de tributação. Então, ali poderia ser que o participante, a gente ainda precisa dessa confirmação jurídica, mas os nossos testes na plataforma da Receita demonstrou que seria esse benefício fiscal que a gente conseguiria ter. Mas, em breve, fechando essa consulta jurídica, a Forrus vai divulgar em relação a esse benefício fiscal. Sim, e aí o seguinte, só para finalizar aqui, fazendo a opção por 1%, lá em novembro, ele já deu fazendo a opção pelo 13º, né, pela parcela adicional. Como é que você chama? Parcela adicional. Parcela adicional. Esse 1% incide também na parcela adicional. Na verdade, se o seu percentual de benefício hoje for de 1%, ao fazer a opção da parcela adicional, vai ser a parcela paga em novembro. Eu vou pagar em dezembro como se fosse vezes 2. Suponhamos que eu paguei um benefício, se o seu benefício é de 1% do saldo e ele é mensal R$10 mil, eu vou pagar em novembro 10 mil e em dezembro eu vou pagar 10 mil vezes 2, que seria essa parcela adicional, dando um exemplo prático. Ok, obrigado. O participante assistido não pode resgatar e aquela própria situação de transformação na renda vitalícia, né, de renda vitalícia para financeira, no momento oportuno, também é sem o saque à vista. Boa tarde. Boa tarde.
Eu vim de máscara para não ser reconhecido e a Regiane foi batendo o olho. Eu já bati o olho aí dentro. Faltou um abraço, daqui a pouco eu continuo. Tá bom. Eu vejo assim, com um certo eufemismo, né, falar transformação, migração voluntária, e eu faço a seguinte pergunta. Quem quiser permanecer na renda vitalícia, eu tenho para mim que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no plano BD. Aquele que nós negociamos lá em 97. Né? Eu gostaria também de saber como é que o participante vai confiar nesse dado de reserva matemática, né? Se vocês levarem em consideração a montanha de ações, né? Um contencioso jurídico aí violento pela frente, se for luz vezes esse cálculo. E como que ficam, né, essas pessoas que vão permanecer que não quiserem, principalmente porque vão ter, né, segundo o que disse a Cláudia, que eu pude depreender também do que você falou, e muito provavelmente a gente vai ter, né, as pessoas que estão no benefício vitalício que migrarem, vão ter que pagar parte do déficit, né? Meio a meio, CEMIG e... Isso já está separado hoje. Quem tem cotas não tem nada a ver com essa coisa. Será que esse pessoal vai ter, né, incentivo para fazer isso, uma vez que a tendência é você diminuir o valor do seu benefício hoje? Tem essas questões mesmo. Hoje, para quem está na renda vitalícia, depois me ajuda a controlar, porque foram 3 perguntas, vou começar pela última. Para quem está na renda vitalícia, primeiro, realmente é facultativo. Não vejo uma situação nesse sentido, porque o próprio plano B não é hoje um plano totalmente, ele não é um plano de benefício definido. Então, por exemplo, a gente não poderia comparar ao que aconteceu com aquele plano antigo que foi extinto em 2010, que era o plano BD, o primeiro, né, o original, a origem da Forluz iniciou-se ali por ele. Então, ele não é comparável nesse sentido. Realmente é facultativo, né? Hoje, o próprio plano, a partir de maio de 2018, ele já oferece somente rendas financeiras, mas para aqueles que já estão onde ainda pode ser feita a renda vitalícia. A maioria, mais de 90%, tem optado pelas rendas financeiras mesmo, e não pela vitalícia. A própria conjugada, que nós, até então, quando a gente fez o desenho da renda conjugada, a gente imaginou que seria um sucesso, porque a maioria dos participantes tem somente plano B, e o nosso sentimento técnico, né, era de que não é legal você ter uma parte numa renda e uma parte na outra. E quase ninguém optou, então acho que a gente tem 120 participantes só em renda conjugada. Então, assim, essa situação, Guilherme, em relação a financeiro versus vitalício, já está dado, isso já vem acontecendo mesmo para as pessoas que hoje têm o direito ao leque de opções, porque a Cláudia fala, e é verdade, né, o plano B, a gente oferece um leque de opções, a gente tem as rendas, a gente polariza em vitalício e financeiro, mas a gente tem as temporárias em 10, 15 ou 20 anos, temos a conjugada, que é uma mescla dos dois, fora a vitalícia, né, 100% vitalícia, e a 100% financeira, que seria a mais temporária e valor variável, que são as mais escolhidas. Então, assim, mais de 90% optam pela mais temporária e valor variável hoje, e ali, quando a gente tem mensal, de vez em quando a gente vê 2 pessoas que escolhem vitalício, hoje já é dessa forma. Mas é facultativo, sim. Essa parte da reserva, o déficit, ele é paritário se entrar numa situação de plano de equacionamento para aqueles que já estão na renda vitalícia. Para aqueles que estão na renda financeira, você tem um impacto da rentabilidade. Então, se acontece, por exemplo, um cenário de rentabilidade negativa ou de rentabilidade mais baixa, você já sofre na própria cota.
Por isso, é muito importante que o participante que fez a escolha pela renda financeira, que ele seja realmente, que ele acompanhe, que ele pelo menos, não vou dizer todo mês, mas pelo menos assim, periodicamente, né, do que ele se sentir mais confortável, de 3 em 3 meses, que ele acompanhe a evolução desse saldo de contas e acompanhe principalmente agora com essa possibilidade de perfil de investimento, qual vai ser o comportamento do perfil escolhido por você, participante, né, no caso de renda financeira, versus o que você está retirando ali mensalmente como benefício. E versus também, é claro, a própria inflação do período. Que a gente tem, quando a gente recebe um benefício vitalício, por exemplo, a gente tem uma perda do poder aquisitivo pela inflação. E aí a rentabilidade sobre o saldo de contas, a gente muitas vezes fala, né, no conceito de rentabilidade nominal versus rentabilidade real. Então, ter esse cuidado também, sempre olhar para a rentabilidade e para a própria inflação. Quanto à parte de reserva, se acontecer a transformação e esse plano, ele ainda, porque ele fechou deficitário na avaliação de 2021, mas não houve plano de equacionamento, uma vez que existe uma regra específica, né, da própria legislação. Você só entra em plano de equacionamento se estiver dentro do corredor que a legislação determina. Isso não aconteceu, a gente tem uma gordura ainda para isso. Mas no caso de transformação de reserva, você tem que pensar assim em reserva líquida. E aí, da parte, a gente está passando justamente por essas definições, mas da parte, por exemplo, a patrocinadora provavelmente, né, teria que fazer a parte dela para a gente fazer a composição de quem optar por transformar, como um contrato de dívida, alguma coisa nesse sentido, e o participante poderia, uma das alternativas seria, por exemplo, descontar do próprio saldo de contas, o que seria da cota parte dele. Mas são exatamente essas questões que hoje a gente está finalizando a parte de estudos para essa definição da janela pela diretoria executiva, porque a gente precisa definir exatamente a forma, né? E isso vai ser muito transparente com todos os participantes para auxiliá-los na tomada de decisão, inclusive com a parte de contingência, que eu não sei se todo mundo entendeu, né? Mas quando a gente tem processos judiciais, o jurídico ele faz uma contingência, ele tem uma classificação pela legislação, se é remoto, provável ou possível, e existe uma contingência disso dentro do plano, né? Uma das reservas. Então isso tudo está sendo olhado para na hora que a gente chegar no produto final, na abertura da janela, a gente vai ter a clareza e a definição da diretoria em relação a todos esses itens. Ok, estou quase satisfeito, mas eu acho que eu acho que eu fui mal compreendido, eu acho que não me expressei bem. Quando eu falei que passa a não ser voluntário, porque uma coisa é você ter um plano vitalício, né, com 100 pessoas. Né? Você tem ali um mutualismo. Outra coisa é você ficar com 10 pessoas. E como é que você vai fazer esse mutualismo? Estão tudo velho. Tá certo? Quem tem esses dois planos aí já está acima dos 60. Né? Então, quando eu me referi ao plano DD, eu me referi àquela turma lá de Juiz de Fora que ficou até o último minuto do segundo tempo e depois teve que entrar na marra, porque o déficit era tão grande que eles tiveram opção. Então é isso que vai acontecer. Né? Então, não há como a gente fugir disso daí. Já que você falou que 90% está optando pelo financeiro, tá certo? Então dá uma vontade da gente sair daqui correndo e sair do vitalício e pro financeiro, porque vai sobrar para essa turma. Mas não necessariamente. Existem casos no mercado que, por exemplo, essa turma, mesmo sendo 10, sendo 1, a gente tem casos de um participante que ficou, eu não lembro qual entidade, a Cláudia está falando assim, dependendo da lembrar. Um participante e ficou superavitário, ele ficou sozinho no plano BD, então não necessariamente. Aí é claro, né, Guilherme, que a gente vai fazer um monitoramento, todo da equipe atuarial, inclusive estão todos aqui prestigiando o evento, a gente vai fazer esse monitoramento sistemático para que a gente tenha essa clareza e possa também passar para o participante, olha, é isso que está acontecendo com o plano,
Mas, assim, aquela situação do plano BD do pessoal de Juiz de Fora, a própria legislação, e é complicado, porque a própria legislação, ela permite essas questões. Então, por exemplo, retirada de patrocínio, ela permite esses encerramentos de contrato. Então, não que eles ficaram sem opção, mas, assim, a opção ficou ou realmente migrar para um outro plano, que seria o A e B na época, né, que o plano BD foi extinto, por exemplo. Quais foram as opções para aqueles participantes? Ou resgatar o que era de direito deles, ou migrar para um outro plano, ou só para o B, ou para os dois na época, que seria o A e B. Então, eles tiveram a opção, não de continuar no plano BD na época, mas por uma situação de retirada de patrocínio que é totalmente regulada, né? Não tem como a gente fugir muito disso, porque o nosso gerente jurídico, ele até brinca, ele fala assim, olha, contrato, por exemplo, até casamento a gente tem a opção de romper o contrato. Então, essa questão, por exemplo, da retirada de patrocínio, é essa situação dada pela legislação. Mas o participante, ele não fica sem os recursos dele, né? Ele não fica desamparado nesse sentido. Então, ele tem as regras de retirada ou de outras estratégias previdenciais dentro do que é regulado. Não sei se o Ronaldo... Ok, obrigado. Nas mesmas perguntas, tá, Guilherme? Uma coisa que, né, como a Regiane disse, o novo participante está entrando em benefício, e hoje, né, mais de 90%, 95% está indo pelo financeiro. É um perfil hoje que a gente observa, tá, com a nossa população. Outra coisa é quem já optou e já está acostumado com o vitalício, e a gente vê isso com todas as outras entidades e fundações, quando eles abrem essa possibilidade, tá? Exatamente, né, muito parecido com o que a gente está fazendo aqui, o sucesso de migração ele chega a ser assim, de 30%, 25% de opção. Quer dizer, é muito maior o volume de quem fica no vitalício do que de quem migra. Principalmente porque já está acostumado com aquilo. Né? Qualquer mudança é incômoda, principalmente para a pessoa que já está, né, sem outra renda, que é aquela principal renda. Então, a gente não vê, tá, exatamente como um risco ficar, né, esse pouquinho, um resíduo, vão ficar ainda, provavelmente, milhares de pessoas. Tá? Nosso dever é explicar as vantagens e desvantagens de cada opção. Né? Quem vai migrar vai deixar o espólio, mas tem esses outros riscos de já ter a sua cota recotizada sempre. Quem ficar tem a questão da patrocinadora estar fazendo 50%, então tem esse outro benefício. Então, isso tudo é o que a gente tem obrigação de comunicar, né, para todos os participantes para que eles tomem sua decisão. Tá? Mas a gente não pode prometer, né, vai que a gente abre aqui e todo mundo migra. Mas a gente tem que ter ciência disso. E outro comentário que eu ia fazer, né, que a gente não está atingindo nenhuma necessidade de reequilíbrio, porque está muito pequeno ainda. Claro, quando eu falo que é pequeno, são algumas dezenas de milhões de reais. Mas, né, perto do patrimônio, ele não está dando, acho que uns 3%, né, mais ou menos. 185 milhões. Mas em cima de 11 bi. Se você for quer dizer, a sua parte vitalícia, você está 5 menos de 2%. Tá? Então, quer dizer, ele ainda é paritário, então a gente não imagina que isso vai ser, né, o grande diferencial para a opção. Tá bom? Obrigado. Gente, eu acho que essa discussão de se eu fico, se eu vou, ela vai ser uma discussão absolutamente fundamental para todos nós. Para quem está no vitalício, para quem está no variável, para quem ainda não está em lugar nenhum, que está na ativa, né? Porque é uma discussão onde as pessoas começam a entender, de fato, qual é o produto ou os produtos que a Fornus oferece. Eu falo que a Fornus tem um cardápio variado, e é um cardápio mesmo. Talvez até variado demais, porque eu não sei se todos os participantes entendem as opções que fazem e as consequências dela. Por um motivo muito simples, qualquer opção que qualquer um de nós tome, a gente só vai ver se ela foi boa ou foi ruim ao longo de muitos anos.
E quando a gente toma essa opção, a gente está sempre fazendo uma aposta, não no sentido de aposta de jogo, mas no sentido de fazer uma análise de conjuntura e prever o nosso futuro. Que cá entre nós tema em não ser do jeito que a gente faz a previsão. Tá? E este é o imponderável das decisões que a gente tem que tomar, como tudo na vida. Né? Guilherme, tem um plano, acho que é da IMA, se não me engano, ficaram 4 participantes dentro dele. Os camaradas, teve gente falando que era enriquecimento ilícito. Porque o plano, a regra, é toda vez que você faz esse movimento de saída de participantes em massas de um determinado opção ou plano para o outro, é deixar aquele plano de origem completamente saneado. Como se ele partisse do zero. E a partir daí, não é? Você pode ter uma antisseleção de risco? Pode. Por isso que não fica mais de 3 meses aberto. Tá? É um prazo curto. E eu acho, tenho o mesmo sentimento com o Ronaldo. Eu tenho atendido pessoas lá, e quando a gente faz uma simulação, a gente mostra como é que é, as pessoas se chocam, porque a cabeça, o que tinha pela cabeça era diferente do que encontra na realidade. Tá ok? Então, assim, a gente sabe que tem uma massa de participantes, basicamente de salários aí 4, 5 mil reais, okay? Que se fizerem a conversão, para ter o mesmo nível de renda, eles vão ter que aumentar demais o percentual de contribuição, que reduz o benefício, né? E uma coisa que a gente tem que entender é que o benefício financeiro, ele chama renda variável por prazo indeterminado por 2 motivos. Porque a renda varia e ela é por prazo indeterminado. Você não sabe quando ela acaba. Mas ela acaba. Esse é o fundamental, né? Esse é o fundamental da história. A gente saber para tomar uma decisão, beleza, é o dia que eu vou morrer. E esse fato a gente não tem para o bem e para o mal, tá? Só lembrando e dando um certo conforto, os companheiros lá de Juiz de Fora, eu acompanhei bem isso, né? Sou bem antiga nessa história. Na verdade, muito do déficit do plano do TPD foi decorrente de uma ação que eles ganharam na Justiça e que um perito fez um cálculo para pagamento de retroativo sem pé nem cabeça, não tinha base em lugar nenhum. Né? O que a gente propôs foi, olha, vocês ganharam, está ganhado, então vamos fazer o retroativo em cima das regras do plano. Quem aceitou, sem problema. Agora, tinha pessoas que não aceitavam. Você tinha gente, por exemplo, com benefício de R$200, você que é conselheiro da FURLUS vai saber, né, Maria Helena? R$200 com a reserva de R$1,5 milhão. Isso não tem cabimento, entendeu? Então é um erro do perito. Mas quando você quer ver aquela montanha de zero, né, você fala, eu vou mudar de plano, eu vou ganhar essa montanha esse 1,2 milhão. Tá? Nosso plano vitalício não necessariamente ficará estável, porque pelo que a gente está vendo, eu tenho certeza de que a hora que as pessoas se defrontarem com a realidade, né, é a decisão entre o correr mais risco ou correr menos risco. Porque risco todos nós estamos correndo. No vitalício, no financeiro, o risco a gente tem que decidir se quer correr mais ou menos e se quer correr sozinho ou quer correr acompanhado pela CEMIG. Né? E só para terminar, a gente tem um equívoco de que quando você tem uma conta individual, a conta é sua individual e nada que os outros fazem interfere nessa conta individual. Não é bem assim. Nosso plano, ainda que é com conta individual, ele é um plano coletivo. O investimento, todo o dinheiro que o Emílio administra no plano dele é administrado de forma conjunta. Então, se você, por exemplo, começa uma corrida de saque, tá, dos ativos, no pessoal que está trabalhando ainda, quer descapitalizar a fundação, vai bater na rentabilidade do pessoal da ativa.
ativos e assistidos. Porque ainda que a conta ainda é individual, a aplicação ela é coletiva. Se entra um moço mais esperto do que a maioria, pedindo uma ação judicial, pedindo a continuidade do benefício dele depois que ele terminou, tá? Eu quero continuar. E ele ganha isso, de onde é que você acha que vai sair o dinheiro? Se o dinheiro dele terminou. São das nossas contas. Então, por mais conta individual que a gente tenha, a gente ainda precisa de ter uma visão mais coletiva. Não é o meu dinheiro, é o nosso. Ainda que eu receba a renda variável. Tá? Essa questão, Guilherme, que você colocou da questão da contingência, quanto mais contingência tiver, menor a cota do plano. Ok? Isso tem que ser muito bem definido. Quer dizer, como é que fica? Fica a contingência na parte variável ou a contingência fica na parte mutualista? Isso tem que ser muito bem tratado, que é o que a Rejane e o Ronaldo falaram. A gente tem que olhar isso para não ter transferência de riqueza. Por isso que demora, por isso que não dá para ser de um dia para o outro. Sabe? Por isso que a gente precisa de pensar como fazer para não gerar mais problema contencioso do que a gente já tem. Tá? Deixa eu só complementar. Eu acho que a sua pergunta tinha uma mudança do percentual em dezembro. Se eu mudei o percentual do benefício de cotas em dezembro, minha 13ª parcela vai ser calculada com a parcela adicional com base no que eu recebi em novembro, não atualizado. Então, sempre em dezembro, a parcela adicional é com base no meu recebimento de novembro. Se eu mudei o percentual só em dezembro, até porque se eu solicitei em dezembro, eu operacionalizo em janeiro. Então, sempre vai ter essa distância. Se eu solicitei em novembro, operacionalizo em dezembro. Mas a parcela adicional vai ser com base no que eu paguei, no pagamento já definido, né, ali de novembro. Dezembro ainda não teria. Então, para refletir na parcela adicional, eu teria que fazer a escolha em outubro do percentual, para que a Fornusa operacionalize em novembro, para que na parcela adicional de dezembro eu tenha esse reflexo. Ok? Obrigada. O Ronaldo sugeriu aqui para a gente colocar isso no site. A gente vai fazer um exemplo e a gente comunica quando falar da abertura da janela. Boa tarde, meu nome é Fernando. Na verdade, acontece o seguinte, tudo que Guilherme, a Cláudia falaram aí, eu estava muito com muita dúvida nisso, né? Mas o principal é o seguinte, que eu estou vendo, nós estamos saindo do mutual, né, que tem cooperativo, todo mundo ali, para, de certa forma, agora vai interferir, mas aí é o pós, é o rendimento, que vai, né? Mas a minha pergunta é muito assim, na hora que eu vou, igual a reserva matemática, né, em tese, nunca que ela fala, é isso. Né, igual hoje mesmo eu pedi, até esse e-mail aí, eu pedi me mandar tal, mas eu já tinha um valor antigo aí que eu tinha conseguido da época do Vanderlei também, deve ter sido o mesmo que eu vinha acompanhando. Só que a minha está muito diferente da que me mandaram. Então a minha preocupação é como que vai estar aberto, inclusive tudo que a Cláudia falou aí, outras coisas que eu nem pensava, né? Tem um contencioso aí que tem. Isso aí tem que ser muito bem explicado para aqueles que têm um entendimento, mas tem muita gente que não está nem sabendo disso, nem sonha nisso, né? Então eu queria saber essa simulação, esse processo de ofertar isso aí, vai ser isso. Tem que ser uma coisa muito transparente, mas muito detalhada, com um aval de não sei quem aí, não sei se a Previ que é envolvida nisso, eu não sei nesse nível, onde é que entra isso. Eu queria saber como é que vocês estão pensando nessa simulação que se bobear em fevereiro, março, aí já está disponível. A Previc, da forma que o regulamento trouxe, já passou por essa aprovação. Não, ela aprovou. Ela aprovou. O esboço, agora o detalhe de como foi feito a reserva. Agora, a janela, essas regras, a gente vai ter uma definição, mas mesmo no momento da abertura da janela, aquele valor ainda pode variar.
Então, por exemplo, eu abri, são 3 meses para tomada de decisão. Se eu fiz uma abertura da janela hoje, o seu aniversário aconteceu mês que vem, eu fechei a janela em novembro, né, em dezembro, só o fato de ter passado pelo aniversário, que é uma situação onde é o envelhecimento natural, né, da massa, que é o que a gente fala, a reserva ela reduz. Justamente por essa situação, igual a Cláudia colocou, eu chego mais perto da utilidade da tábua de mortalidade, eu tenho um impacto nesse sentido. Então, assim, a gente vai ter, no momento da abertura da janela, a gente vai ter a definição dos valores de reserva, que é o que a gente chama de data base. E depois, sim, uma reserva de transferência, que vai ser na data efetiva. E tem diferença mesmo entre um e outro. Né? Vai ter. Mas eu acho que tem que ter uma transparência clara para cada um, que acaba individual. Cada caso é um caso. Tem que ter uma transparência para eu chegar lá e falar, vem cá, por que meu valor é esse? E eu consegui entender por aquilo. Eu estou imaginando, eu concordo com a avaliação, não estou discutindo isso. Só que eu fiz hoje um método meu lá. Eu não estou questionando de forma nenhuma. Eu quero entender por que aquele e ter certeza que está correto, vamos dizer assim. E além disso, essas outras coisas que ele nem sonha. Fernando, a sua preocupação é super legítima, tá? Quando a gente fez essa discussão na diretoria da divulgação da reserva matemática, a gente percebeu que realmente estava tendo, né, informações saindo da mesma fundação, por fontes diferentes. E a primeira coisa que a gente foi fazer foi uniformizar isso. Tá? Então nós combinamos que, olha, vai ser um número só que nós vamos fazer, isso aí nós já regularizamos. E esse número, como ele muda inclusive todo mês, até por questão de informá-lo, a gente resolveu fazer, que é a referência de dezembro do ano passado, por exemplo, se você consultar agora, é o de referência dezembro, tá? Você deve ter visto também quando você vai pedir, a gente fez um disclaimer de todo tamanho para poder explicar, né, que aquele número é um número teórico, que a Cláudia já falou que ele é baseado numa série de premissas que é daquele momento que ele foi calculado, então ele sempre realmente vai variar, ele tende a diminuir conforme passar da idade, né? Exceto depois que já está chegando a 5 anos da previsão da tábua, porque ele garante 5 anos pelo menos. Então, realmente tem muitas variáveis. O que nós conversamos em diretoria, que nós achamos mais adequado é que o participante tivesse essa informação, do que pela dificuldade e pela variabilidade dela, a gente nem informasse, entendeu? Porque quando você for tomar, né, a decisão de para qual plano você vai, de qual modalidade, essa é a informação básica ali, né, para essa tomada de decisão. Daí a gente, né, resolveu informar, mesmo com todas essas ressalvas e problemas que a gente tem, né, do numeral em si. Tá? E essa metodologia também pode, né, claro que ela pode ser explícita, é complexo, tá? Realmente assim. Mas eu tô falando, tem gente que vai querer saber. Eu, por exemplo, sou um que não queria saber. Não, e eu acho que nós temos que mostrar, né? Assim, o entendimento, estamos com toda a disponibilidade, tá? De mostrar. Mas eu estou falando não é agora. Agora eu sei que é uma simulação. Eu estou falando na hora de falar, é esse valor, na hora de mudar, né? Na hora de, né? Se for o caso. Não, deixa eu só contar uma história aqui, que eu não sei se você sabe também, eu vou contar. Gente, olha aqui. Onde que está, Fernando, como eu calculo reserva matemática? Tá? Isso não é aleatório. Tá? Existe uma resolução do Conselho Nacional de Previdência, que é a resolução 11, que agora ela vai virar 53, que é a resolução que trata de retirada de patrocínio. Tá? Está escrito lá. E essa resolução estabelece como é que eu transformo alguma coisa que é mutualista na individualização. Tá? E todo o sistema segue esses critérios dessa resolução para toda alteração que implique em transformação daquilo que é coletivo no individual. Tá? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque muita gente lá na FONUS me pergunta, e se retirar o patrocínio?
eu digo para vocês, o direito que nós participantes temos, tá? Na migração ou na retirada de patrocínio é exatamente o mesmo. Se o mundo acabar, o benefício que nós temos lá será calculado do jeito que calculará a nossa reserva do dia. E é muito simples, na verdade. Muito simples. A Regiane trabalha com as expectativas de vida da massa, do grupo. Tá? Mais ou menos o seguinte, eu, Cláudia, com 64 anos, pessoas da minha idade, têm, na média, uma expectativa de 22. O que é na média? Né? Eu vou viver 32 e o outro vai viver 10. 34. Na média, deu 22. Tá? Para eu fazer o cálculo da reserva da Cláudia, eu vou considerar que eu vou viver mais 22 anos. Ponto. Ok? E aí a conta de padaria. Desculpa, Regiane, o que eu vou fazer agora? É o seu benefício multiplicado por 3, multiplicado por sua expectativa de vida, trazida a valor presente por uma taxa de juros. Basicamente é isso. Ah, só que isso é feito quando? No momento da migração, porque lá eu sei qual que é a expectativa de vida e sei qual é a taxa de juros que a Forus está usando. Em cima desse direito, eu vou lá ver se tem dinheiro para pagar o meu direito. E se eu descubro que o dinheiro é menor do que o meu direito, eu vou deduzir o meu direito do dinheiro que eu não tenho, que é o déficit. Basicamente é isso. O que muda não é a forma de cálculo, é o momento em que você faz o cálculo, porque ali a sua expectativa de vida já é outra e a gente pode ter mudado a taxa de juros que vai trazer valor presente. Ok? Então, assim, lembrem, reserva matemática não é dinheiro na sua conta. É uma expectativa de direito. E quer ver que legal, Fernando? Eu vou levar, se levar, né, essa minha reserva do plano vitalício para o plano de cota. Eu levei exatamente o meu dinheiro que eu tinha direito lá, mais ou menos. Porque se eu temar e viver, não 22 anos, como foi calculado o meu direito, mas viver 32, eu levei menos dinheiro do que eu teria direito no plano de origem. E é provável que eu vá ficar sem dinheiro se eu viver desse jeito. E ao contrário é verdadeiro. Se eu, em vez de viver os 22 anos que a Regiane disse que eu ia viver, eu viver 10, eu levei mais dinheiro do que teria direito. Por isso que é um direito aproximado. E é um artifício técnico para fazer aquilo que é coletivo virar individual. E isso nós vamos explicar no detalhe. No detalhe. Tá? E cada um que tome a decisão que melhor lhe convier. Mas eu falei mais, Cláudia, das outras coisas. Sim. Das variáveis, igual. Cada um é só ele, o outro tem uma esposa, o outro tem Mas isso tudo é levado em consideração. Tem um valor aqui do déficit menor. Tudo é levado em consideração. Essa data vai descair um pouquinho você, vai sobrar, entendeu? É um monte de coisa. Olha, eu não sei se o papelinho não está pronto, né? Mas a regra é o seguinte: reserva bruta, déficit descontado, qualquer outra custo administrativo vai ser discriminado e dizer, olha, o teu líquido de migração é esse aqui. Tá? Tem que ser assim, gente. Tem que ser assim. Mais transparente possível. Com certeza. Exato. Regiane, pode voltar naquela tela que estava comigo, por favor? Esse aqui. Qual? Acho que vai falar da R100. Aquela que tem os 30%. Isso. Essa aí. Com relação a esse último parágrafo aí, que tem a retirada, são 3 coisas, né? A retirada de 30% no momento da opção e a alteração do perfil e do percentual. Qual a diferença se a gente define o beneficiário e não define o beneficiário e o espólio? Ele continua tendo, quando cai no espólio, com essa alternativa aí? Qual que é a... Entendi. Entendeu? Entendi. Qual a diferença entre você definir, você garante aqueles 3 itens ali.
Se você não definir o beneficiário e ir para o espólio, qual que é a diferença? Ok. Aqui eu nem tinha citado, mas do beneficiário, né, quando acontece o nosso falecimento recebendo cotas, até então ele poderia retirar, ele poderia ou receber mensalmente dos moldes que o titular recebia, ou receber uma parcela única, então ele podia tirar tudo. A diferença é que agora a gente colocou como um saque à vista, então antes era 8 ou 80. Agora ele vai poder retirar até 30% no momento e com o restante permanecer e também fazendo essas mudanças. Isso se estiver inscrito. Se não estiver inscrito, é espólio. Espólio não tem a opção de permanecer. O espólio, quando passar pelo inventário e for determinado pelo processo de herança, ele vem à Forluz e ainda tem que esperar, porque o fato de você ter indicado já faz com que no sinistro, caso aconteça o falecimento, que os seus beneficiários já possam chegar à Forluz de imediato e realizar o requerimento. No caso de espólio, o seu grupo familiar vai esperar esse processo judicial para depois que a herança for definida, vir à Forluz, então ainda tem uma morosidade nessa situação, e ele tem o direito de receber o saldo remanescente como um pagamento único. Somente ele não teria a possibilidade de continuar na Forluz e, consequentemente, usufruir dessas outras opções. Ele não teria. Essa é a grande diferença entre incluir, inscrever esses beneficiários ou não inscrever, não deixar ninguém inscrito. Não deixei ninguém inscrito, vai ser o espólio. E o espólio, ele sempre recebe pagamento único. Fiz a inscrição, o saldo remanescente é dividido em partes iguais por quem estiver inscrito e cada um toma a sua decisão. Então, pode ser que a esposa tome uma decisão, o filho tome outra. Se o filho, por exemplo, optou por continuar recebendo benefício mensal e ele morre e ainda tem saldo, aí seria o espólio dele e não o seu espólio ainda, vinculado ao titular. Ainda tem por exemplo, o saldo dele que sobrou não voltaria para sua esposa. Seria para o espólio dele aí como um pagamento único. Nesse exemplo. Ficou claro? Sobre esse assunto. Tem só mais um complicador aí. A gente fica pensando na família tradicional mineira, tá? Porque a gente percebe no volume que nós temos de participantes, vocês não acreditam a quantidade de confusão que tem depois, quando não está escrito, tá? Então tem gente que escreve uma outra mulher que até então nunca tinha aparecido, ou quando tem o espólio, aí depois vem tanto de gente para poder dividir, tá? Então assim, a minha dica pessoal, como se fosse DRP, façam as inscrições. Escolham. Vocês escolhendo em vida, ele está determinado e nós vamos respeitado o regulamento e ele é ali dividido, tá? Porque depois a confusão é Pergunta exatamente se era sobre ele está na frente. Só para. Aí, no próximo a gente passa para o Boa tarde a todos. Muito obrigado pela apresentação. Eu tive olhando de para e lá não consegui enxergar. Eu poderia ter 11 e 16, a qualquer momento eu poderia ir nas notas, eu poderia migrar para a migração para o vitalício. Não consegui, não li, porque tem que disso ainda continua valendo a qualquer momento, eu posso, no meu caso, outros casos, que até aposentado, que terá benefício. Em novembro de 2016, pode ainda converter para o vitalício? Isso é uma pergunta. No caso do senhor que tem essa janela aberta para converter para o vitalício ou para o conjugado, o senhor está em cotas, então. Mais temporada agora, porque eu tinha essa margem, que o professor Cláudio explicou, nós temos aí uns 13 anos para que o dinheiro continue. E após esse ano, biologicamente, matematicamente, financeiro, essa janela continua ainda para quem fez os benefícios em 11 de 2016? Eu tenho que ver exatamente a data, porque foi justamente em 2016 que mudou. O meu foi anterior. Eu não li em lugar nenhum falando disso. Por isso eu estou perguntando para você. Então, se para o nesse senhor caso, foi antes... tem até novembro de 16, antes daquele regulamento, porque até então, aí depois do regulamento,
naquela época, né, veio a janela de 2 anos. De 2 janeiros. 2 janeiros. 2 janeiros. Então, para o senhor pode ir a qualquer momento para a conjugada e para a vitalícia. O que o senhor não vai poder é isso aqui, ó. Que é isso aqui. O que o senhor não vai poder é o seguinte: fui para a renda vitalícia hoje. E na hora que abrir a transformação, aí vamos chutar aqui, tá? Colocar um cenário. Abrir a janela vai ser de janeiro a março do ano que vem. Se o senhor foi para a renda vitalícia ou conjugada agora, o senhor vai entrar nessa trava da transformação de vitalício para voltar, né, para o financeiro, por exemplo. É só essa questão, mas o senhor pode optar pela ir para a renda vitalícia ou para a conjugada a qualquer tempo. Outra pergunta. Mas depois não volta, né? Isso, essa estava atrás. A renda conjugada, também não vi nenhuma das apresentações, ela pode renda conjugada. Você tem lá 70%, por exemplo, vitalício e 30 cotas. Ela pode migrar para cotas? Eu não vi. Aí não. Fala assim, muito vitalício. Mas não se falou em momento algum também, né, que não, então, sobre a renda conjugada. Ela pode, hoje, fazer a migração para essa abertura para a cota, para conjugada. Então, é porque aqui a gente focou muito nas mudanças do novo, né? Mas isso aí já estava dessa forma. Então, por exemplo, hoje, se o senhor estiver na MAT temporária em valor variável, o senhor pode optar pela conjugada. Fazendo a opção pela conjugada, da parcela cotas da conjugada, o senhor também pode, a qualquer momento, mudar para vitalício. Mas, uma vez, então, são 2 movimentos que o senhor pode fazer ainda. Inicialmente, pode ir para a conjugada e depois a financeira e para a vitalícia. Mas, o contrário, não. De vitalícia. Quem hoje já está em conjugada, vai poder migrar para a cota? Quem hoje já está em conjugada. Já cumpriu desde 2017, já fez a opção em 2017. Já está vigente isso aí, ok? Ela vai poder migrar para a cota? Quem tem ela tem que ver exatamente, porque a própria conjugada ela veio depois. Sim. Mas quem optou pela conjugada antes desse período, Em 2017. em 2017, ele não vai poder ir para a renda financeira, porque essa transformação de vitalício para financeiro é somente para quem está em vitalício, não é da conjugada para financeiro. Então, não há processo de não consegui. Então, por exemplo, a parcela vitalícia da conjugada, ela não entra nessa transformação aberta agora. Então, quem optou lá atrás pela conjugada, 140 pessoas, né, que vocês falaram, 120 não podem fazer essa migração para cotas. Não pode fazer essa migração para cotas. Perfeito, é isso. Estou te falando isso porque eu tenho que tomar outra decisão com o dependente especial, privado também. Né? Então vai depender muito dessa decisão agora em função dessa estratégia. Decisão, regimento, funcionamento aí que está acontecendo. Eu vou incluir. Oi? Isso não foi um esquecimento. Qual é a parte vitalícia? Quando você fala de vitalícia, a última. O entendimento é que não. todo vitalício passa para lá. Parece que foi uma falha, né? Não foi. É porque o regulamento, o que o regulamento faz? É a forma com a qual o regulamento prevê mesmo as rendas. O regulamento ele traz um único benefício, que é a MAT temporária, a melhoria de aposentadoria por tempo de contribuição especial à idade. É um benefício único. Depois ele segrega formas de recebimento. A forma de recebimento, que seriam as formas de pagamento, né, do nosso benefício, ela só tem conjugada, é porque a gente, para fazer a conjugada, a gente faz uma gestão como se fosse o vitalício numa parte e o cotas na outra, mas a renda é a conjugada. Eu não tenho, quando eu falo renda vitalícia, é 100% vitalícia. Conjugada é 100% conjugada. E lá no artigo 68, ele é explícito, ele fala quem é vitalício ou os beneficiários, que são os pensionistas. Quem é parcela vitalícia da conjugada não está. Então, não, com certeza não. Não, com certeza não. A última pergunta, né, a inclusão hoje de um dependente especial, né, inválido, né?
ela só até então poderia a qualquer momento. Eu não vi também, e ela hoje é só até os 24 anos, foi. Essa questão, para assistido, já tem o direito adquirido, então não. Mas para os novos, precisam comprovar, né, para as pessoas que se filiarem após essa aprovação do regulamento novo, ao inscrever um beneficiário filho inválido, a invalidez tem que ser comprovada, ela tem que ter acontecido até 24 anos de idade. Aí a gente consegue ainda fazer inscrição. Mas além dessa idade não poderá ser. Mas para nós assistidos aqui, não terá. Essa regra, a regra anterior não muda. A qualquer momento eu posso fazer a inscrição e inclusão de um deles. Sim. Inválido no programa. Pode sim, pode. Eu não tenho que correr, então, fazer tudo agora até os 24 anos. Não Nós é. assistimos algum tempo. É porque a própria Lei Complementar 109, ela tem o artigo 17 que fala sobre essa situação de mudança regulamentar. Então, é como se fosse esse direito adquirido mesmo ao regulamento anterior. Nesse aspecto. Então, muito obrigado. Porque está gravando até para o pessoal acompanhar. Boa tarde, meu nome é Paulo. Minha pergunta é beneficiário do assunto. É porque ali cita beneficiários inscritos na marca temporária e podem ser inscritos em qualquer idade. Mas pelo que eu entendi, se houver falecimento, vai para a escola. Então, posso indicar qualquer pessoa, está aberto a colocar qualquer pessoa. No meu caso, eu estava querendo saber se eu enteado. Ele até comentou, aparece com a esposa, posso colocar quantos quiser. Não, na verdade, para quem é aposentado hoje pela MAT temporária em valor variável, que é o financeiro, só podem ser inscritos dentro desse rol. Cônjuge, ex-cônjuge, companheiro ou companheira, filho inválido, os pais e os filhos, independente da idade. Esses podem ser inscritos. Agora, se o senhor, por exemplo, eu quero deixar para o meu neto, então não inscreve ninguém e aí teria que passar por aquilo que a gente chama do espólio. Aí é uma situação jurídica, aí sim teria que fazer um estudo dessa parte de partilha, de herança e consultar um advogado nesse sentido para ver como fazer esse direcionamento. Mas dentro da parte previdenciária, de forma administrativa, né, conforme o regulamento, seria dessa forma, somente esses beneficiários. O enteado, ele equipara-se, você pode escrever, equipara-se a filho, mas na parte financeira, ele também está, eu teria que olhar. Você lembra? Eu pensei só na parte da mais temporária, porque, como a Cláudia falou, vai dividir por 4, 5, mas se for filho, é melhor ser colocado no filho do que deixar para espólio para as outras pessoas, né? Eu vou confirmar, vou pegar seu contato, só para confirmar do enteado em questão da idade. Se ele também entraria independente da idade no benefício financeiro. Eu entro em contato com o senhor. Correto. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Humberto. Eu teria 3 perguntas, mas mais uma vez o Guilherme me ajudou, antecipou 2 perguntas aqui. Mas me sobrou uma, eu fiz um pouquinho de cálculo da idade certa, e a Cláudia também, junto com você, deixou bem claro que é uma conta um pouco mais complexa pela quantidade de variáveis, mas tem uma variável comum que eu acho que traz um efeito positivo ou negativo, que é a taxa de juros. Já está definido essa taxa de juros, está em estudo, porque eu acho que ela vai afetar significativamente. Eu queria um pouquinho sobre isso. Claro. Essa questão da taxa de juros, ela é uma das premissas que, pela legislação, ela tem que ser avaliada anualmente. As demais premissas, a legislação até permite que você o faça de 3 em 3 anos. Mas a Forluz, como boa prática, a gente passa, né, e faz essa análise anualmente de todas as premissas. Da taxa de juros especificamente, a gente ainda tem uma situação colocada pela própria Previc. Geralmente, no último dia de abril, a Previc ela divulga uma portaria trazendo os corredores, né, em função
os corredores dessa taxa de juros, limite mínimo e limite máximo, em função da duration de cada plano, que a duração, falando assim com outras palavras, seria uma duração do passivo, seria o pagamento, quanto do passivo, em quanto tempo eu pagaria ali mais de metade da minha obrigação para aquele passivo, né? Basicamente seria isso. E quando a gente olha essa portaria que foi publicada em abril agora de 2022, nós passamos por essa definição agora no Fundus, a gente percebe que, da mesma forma que aconteceu no ano passado, o limite superior trazido pela portaria, publicado na portaria, ele é inferior às nossas taxas de juros atual, tanto do plano A quanto do plano B. Do plano B a gente está com 5,30 e do plano A nós estamos com 5,51, e essas taxas elas estão a 4,91 como teto do plano B e 4 e alguma coisa também como teto do plano A. Realmente, como que essas premissas conversam com o cálculo da reserva? Geralmente, né, o que é oficial são as reservas apuradas no posicionamento de dezembro de cada ano. A Forluz, a gente apura essas reservas mensalmente, mas até para fins estratégicos mesmo, mas o oficial são as reservas sempre do fim de exercício, que são as de dezembro de cada ano. Por isso, se os senhores consultarem as reservas lá no atendimento, é a reserva de dezembro de 2021 que está sendo divulgada, porque é a reserva oficial. Quando a gente muda a avaliação, você tem essa possibilidade de mudanças de premissa. E pode ser que isso aconteça. Se existir a redução, e é inversamente proporcional, justamente pelo que foi colocado pela Cláudia, né? Então, como o cálculo atuarial ele é um cálculo futuro, na hora de trazer esse cálculo a valor presente, ele é considerado, essa taxa de juros, ela é considerada uma taxa de desconto para que eu traga esses valores a valor presente. Então, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu reduzo a taxa de juros, eu aumento a reserva, eu aumento o passivo. E se eu aumento a taxa de juros, eu reduzo o passivo. Então, agora, inclusive, o cenário econômico hoje, ele já é um cenário de aumento das taxas e não de redução, como era, inclusive, quando houve a divulgação dessa portaria pela PRI. Ok, a preocupação é exatamente essa, gente. Vamos imaginar nesse exercício de janeiro a máxima janela. Eu tenho uma posição, dezembro de 2022, num cenário econômico não definido. Como estabelecer essa taxa de desconto para valor presente de uma forma sustentável e transparente nesse monte de incertezas e que é tão relevante para esse cálculo? Essa estratégia que eu não consegui perceber. Você falou está certíssimo. Agora eu não consegui visualizar, faço essa dificuldade. A nossa análise da abertura da janela é exatamente em cima dessa situação, velho. De entender assim, qual seria o momento ideal, justamente porque pelos 6 meses que a diretoria tem pelo regulamento, a diretoria tem até fevereiro para definir a janela. As demonstrações atuariais, elas são aprovadas pelo Conselho Deliberativo em março, né? Geralmente a gente tem que fazer o envio e remeter à Previ, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, até dia 31 de março. Aí tem que ter a questão de dias úteis, né? Mas, teoricamente, geralmente é dia 31, porque geralmente ele é dia útil. Mas a gente está analisando internamente essa situação da janela, justamente para a gente conseguir divulgar para o participante a reserva o mais próximo possível, já com a definição dessas premissas, inclusive da taxa de juros, para que o participante não tome a decisão com uma reserva tão distante de um valor que seria o da efetiva transformação. Só complementando aqui rapidamente, esse ano, assim como no ano passado, a gente pediu a manutenção das taxas atuais, né, que estão acima desse teto que eu pedi. Todas as fundações têm até dia 31 de agosto de cada ano para fazer esse requerimento. Nós tivemos notícia que diversas fundações pediram, tá, porque as taxas praticadas realmente sustentam e que são essas taxas mais altas.
A gente critica um pouco os números da Previc, né, a metodologia da Previc. Eles fazem uma série de simplificações que, né, vamos dizer assim, o mercado não valida. Então, com essa estabilidade, vai trazer também mais tranquilidade para não ter, né, nem oportunidade para cima ou para baixo e se tome uma decisão, né, mais estável, sabe? Mas ainda não temos resposta. No ano passado a gente teve sucesso num plano, no outro também a gente teve sucesso quase total. A gente recuperou bem a taxa, não foi exatamente o que a gente pediu. E agora nós estamos pedindo manutenção de novo, né, que até o final do ano eles dão uma resposta de qual fica sendo a taxa para ser aplicada. E aí fiquem, né, de olho mesmo nos meios de comunicação da FORLUS, porque isso será divulgado lá nos meios de comunicação. Então, no ano passado, o teto era 5,01 para o plano A, a gente conseguiu ficar 5,51. A gente tinha pedido a manutenção do 5,70, mas conseguimos ficar 5,51. Bom, uma dúvida pequena. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, né, Regiane, toda a equipe. Nesse último parágrafo, né, quando tem o saque à vista e o percentual de renda, né, ser escolhido pelos beneficiários, o regime de tributação do imposto de renda, ele permanece para quem é tabela progressiva, certamente sim. O regressivo, ele entra no mesmo percentual do titular? Sim, ele permanece. Aí o que vai depender, porque cada beneficiário vai ter um contra-cheque, né? Então, quando é um regressivo, já é uma alíquota fechada. Mas da parte do progressivo, aí vai depender da faixa, porque ele tem as faixas. O regressivo não, ele já tem uma alíquota definida, a não ser que você mude por CPEX, primeiro que entra, primeiro que sai, né? No caso aqui do financeiro. Dependendo da situação, se você mudar de faixa, se o seu beneficiário mudar de faixa, aí sim teria uma alteração, mas provavelmente fica a mesma. Só se coincidir com essa mudança, que poderia pegar uma parte do benefício na faixa de 10, outra de 15, aí seria a alíquota definida em função dessa própria evolução do pagamento. Mas, geralmente não tem. Quantos beneficiários a FORLUS tem no plano B vitalício? Beneficiários, porque eu teria que olhar. De assistido, de participante assistido, hoje a gente tem na faixa de 2.500 a 3.000. Aproximadamente ali uns 2.500 a 3.000 participantes. Mas os beneficiários eu não lembro de cabeça, porque cada assistido tem um rol de beneficiários, né? Cotas? Você sabe de cabeça, gente? A Cláudia falou 3.000 e pouco, eu acho até que é um pouco mais. Acho que é quase o dobro, dá uns 5.000, é algo mais ou menos nesse sentido. Não chega a 6, não. Não chega a 6 não, mas eu acho que é assim, 2.500 no vitalício, se não me falha a memória, e mais ou menos uns 5.000 ali no COLAS. Mas lá no portal da FORLUS, no menu, nós temos FORLUS em números. Lá vocês conseguem consultar. O Fernando já está entrando. Então, nós temos esses números lá. Esse saldo remanescente é dividido em partes iguais. Sim. A gente até pensou. No grupo de trabalho, só para repetir a pergunta, o participante, qual que é o nome do senhor? O Everton. O Everton, ele está perguntando, Everton, porque está de máscara, né? O senhor Everton está perguntando se a gente não pensou em colocar percentuais, da mesma forma que acontece com o seguro de vida. Isso foi discutido no grupo de trabalho, né? A gente criou um grupo de trabalho para essas mudanças do regulamento multidisciplinar, mas o que a gente, no final, não... A gente imaginou que iria trazer mais complexidade para a operação. Então, foi mais nesse sentido. E a gente manteve a essência do regulamento de ser dividido em partes iguais pelo número de beneficiários.
Mas o seguro de vida a gente consegue fazer aquela escolha pelos percentuais, né? A gente deixa um percentual para um, outro percentual para outro. Aqui houve essa discussão, sim, a gente passou por isso, mas não foi suficiente para mudar por enquanto. Bom, gente, eu estou no Conselho Fiscal, eleita pelos participantes há quase 2 anos, e eu acho que tem um componente nessa migração que é um componente histórico e emocional. Plano B é resultado de uma migração anterior do Plano A, onde os participantes tiveram que abrir mão de direitos e assumir um contrato de que um Plano B seria vitalício. Então, essa questão precisa ser levada em conta. Então, assim, na minha opinião, né, eu já disse isso e repito, eu não veria necessidade de abrir essa migração nesse momento. Por quê? Porque a possibilidade de cotas existe desde 2009. E as pessoas que se aposentam têm essa possibilidade. É uma escolha. Ou ele vai para o vitalício, ou ele vai para a cota desde 2009. E tem mais, né? É um plano equilibrado, tecnicamente equilibrado, então por que trazer essa turbulência? Por que eu estou chamando de turbulência? Porque, assim, essas dúvidas que surgiram aqui, elas estão pipocando nas redes sociais. Na hora que a pessoa calcula essa reserva matemática e vê que foi diferente da de um ano atrás, fala assim, o que a Forluz fez com o meu dinheiro? E não tem nada disso, né? A Forluz, a equipe da Forluz sempre foi uma equipe de excelência e continua sendo. Né? Se tem alguém que a gente pode confiar é nessa equipe, eu pelo menos, né, valido isso. Desde a época que eu já fui conselheira, inclusive na época da migração eu era conselheira. Então, assim, muitas das mudanças do Plano B só trazem dificuldades para investimento. Essas migrações, né, de 4 vezes por ano, são excessivos em relação aos demais planos de benefício, porque ela coloca na mão de quem investe maiores dificuldades, né? Então, assim, é para a gente refletir muito, e assim, quando teve a migração em 97, ela teve pouquíssima judicialização, e foi muito complexa. Por quê? Porque teve muita informação, tinha muita participação, e as condições hoje são diferentes. Esses assistidos que se aposentaram lá em 97 para cá, estão dispersos, moram em outras cidades, moram em outros países, a idade muitas vezes avançada. Então, assim, vai ser muito complexo, sabe? Então, assim, muita alma nessa hora, sabe? É o que eu digo, e assim, a gente tem que ter realmente muita parcimônia, muito cuidado nisso, porque é uma decisão de vida, né, gente? Num momento de vida que não dá para ficar errando muito. É isso que eu gostaria de dizer. Obrigada. A patrocinadora vai sair. Olha, no plano B eu acredito que não. A turbulência que, assim, o risco que nós estamos vivendo é em relação ao plano A, porque a patrocinadora se recusa a cumprir o compromisso. Aí está dando problema até de liquidez. Né? Aí já é outra história, inclusive está judicializada, e a gente espera que as ações continuem dando, né, o voto favorável aos participantes. Eu confirmei o número, a Natália confirmou para mim, o vitalício sai pelo mês, 2.500, e quantidade de cotas, 4.300. Então, um pouquinho abaixo daqueles 5.000. Gente, eu atendi um participante que ele estava com essa dúvida, né? Não, eu vou pegar meu dinheiro inteiro, porque lá na Forluz a gente tem um programa de retenção. Todo mundo que chega lá quer o meu dinheiro todo e vou embora, que me parece um pouco irracional, né? Que você vai deixar 10% do que o patrocinador colocou para ti, ainda vai pagar o caminhão de imposto de renda. Então a gente sempre liga para a pessoa para saber o porquê, né? E 99,% dos casos mas é CEMIG, eu não confio na CEMIG, não confio no governador. E aí eu pergunto, e na Forluz? Não, a gente até que confia. Falei, então qual o problema? Vamos pensar o pior dos cenários.
dá uma louca no povo da CEMIG e eles resolvem retirar o patrocínio. Tá? No pior dos mundos, o que vai acontecer? Você vai pagar imposto de renda do mesmo jeito que você está pagando, mas você vai levar 100% do seu dinheiro. Não é 90% da parte da CEMIG. E uma outra coisa, né? No plano A, a CEMIG ainda tem que botar o dinheiro que ela deve à vista. Está hoje mais ou menos uns 2.600. Então, não é um cano, é uma discussão que está sob júdice. Vamos ser otimistas. No plano B é a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, do ponto de vista de investimento, o que é melhor? Você investir junto de uma galera que trabalha com quase 20 bi. É isso, né, Manoel? 20 bi. Consegue taxas no mercado muito melhor, ou você ir lá sozinho, você com a sua conhecimento de mercado? Né? É aquela história, né? Junto é muito melhor, rende mais. E se tudo der errado, você vai receber a mesma coisa do seu resgate. Esse de ontem, pelo menos, falou que ia pensar no caso. Eu acendi uma vela por anjo da guarda dele para ver se ele pensa bastante no caso. Então, assim, se tudo der errado, o máximo que pode acontecer é a gente receber o que ia receber mesmo. Na conjuntura de hoje. Vamos falar que não vai dar errado, né, Cláudia? Não, a gente tem que ver que não vai dar errado, né? Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Não? Quer fazer alguma pergunta? Bom, então eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês. Queria que o auditório estivesse mais cheio, mas a gente gravou essa apresentação, vai disponibilizar no YouTube, então se vocês quiserem, né, compartilhar, falar que está lá. E confirmar, né, mais uma vez, que a equipe da FONUS está aqui para fazer o melhor trabalho. Estamos à disposição para atender vocês, para tirar a dúvida, né? Tanto a Cláudia lá com as portas abertas, quanto o atendimento. Fiquem à vontade, procurem a FONUS, tirem suas dúvidas, né? Acreditem no que sai no canal de comunicação oficial da FONUS, porque a gente sabe que esse WhatsApp de hoje é uma loucura, né? Que eles divulgam de fake news aí, é uma coisa incontrolável. Mas o portal da FONUS traz sempre as notícias, né? A gente manda por e-mail de vocês, a gente coloca no Facebook, no Instagram, no YouTube. E estamos lá, 0800, né? 090 9090, atendimento@fonus.org.br. Temos o atendimento presencial aqui na nossa sede, né? Então nos procure, tire as dúvidas, a gente está aqui para trabalhar e oferecer sempre o melhor para vocês. Okay? Muito obrigada, boa tarde.